Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica e nós estamos falando sobre as parábolas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos para o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos discernir dos seus mistérios. Vamos para as parábolas de hoje? A nossa primeira parábola está em Mateus 13, do verso 47 ao verso 50. Então vejamos lá. Igualmente, a sequência das outras parábolas que a gente viu no outro vídeo. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. De novo, ele está falando sobre esta separação e está falando sobre o reino de Deus, fechando então este capítulo 13 das parábolas. Vamos aos detalhes? Primeiro detalhe, a rede que é utilizada. A rede que é utilizada, em verdade, na época de Jesus, era uma rede grande, era uma rede larga, era uma rede pesada. Por que pesada? Porque eles jogavam esta rede no mar e iam arrastando a rede no fundo do mar. Que mar ele está falando, Eleni? Ele está falando o Mar da Galileia, que era o mar onde ele convivia, onde ele andava, onde as pessoas tinham conhecimento e onde ele fez as suas últimas pregações, onde ele desempenhou o seu ministério e os discípulos conheciam muito bem. Então aqui ele está falando de lançar a rede. Ora, lançar a rede na palavra de Deus tem um significado muito claro, que é o significado de proclamar o Evangelho, de lançar a palavra de Deus, de lançar os ensinamentos de Cristo para as pessoas. Então, o que ele está dizendo aqui é que esta rede é grande, esta rede é larga e ela é pesada no sentido de que ela vai até o fundo do mar para buscar qualquer tipo de peixe que esteja ali. E quem é o mar? Ou o que significa o mar? O mar a gente já viu, a gente já falou sobre isso numa outra parábola. O mar é a humanidade caída. O mar é o lugar onde as pessoas que não têm Cristo, as pessoas que estão em pecado ou que estão no mundo, estão ali. Então, esta é a humanidade. Este é o mar onde nós iremos pescar. A rede varre todo o mar, no sentido de que ela pode capturar qualquer tipo de peixe. Mas não eram todos os peixes trazidos à tona. Então você perceba que quando a rede se enchia, ela trazia estes peixes e os peixes eram das mais variadas naturezas, de vários tipos, de várias espécies de peixe. O que nós encontramos na parábola é que existem dois tipos principais de peixe. Um peixe que era bom, um peixe que era sadio, um peixe que servia para ser comercializado, para ser separado. Aquele peixe era o peixe escolhido. Estes têm um sentido importante. Quem são estes peixes bons e sadios? São os espiritualmente pertencentes ao Senhor. Aqueles que, captados pela rede, eram os que se envolviam
nos ensinamentos do Senhor, aqueles que ouviam os ensinamentos do Senhor e seguiam esses ensinamentos do Senhor. Então, estes eram os peixes bons e sadios. Mas existiam os peixes ruins. Existiam peixes que não serviam para isso. Existiam peixes que não se deixavam acolher pelas palavras do Senhor. Estes eram peixes mortos no seu pecado, eram peixes podres, eram peixes que não tinham valor. Por quê? Porque eles estavam altamente contaminados pelo pecado e não queriam saber do bom caminho. Espiritualmente, estes são os pecadores. Estes são aqueles que não se deixam converter, que não escutam a palavra de Deus. Estes são os que serão lançados fora, onde haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, estes são os que vão viver a eternidade no inferno. Quem são os pescadores? Quem são estes que estão puxando a rede? Amados, olha que coisa interessante. Jesus, quando chama alguns dos discípulos que eram pescadores, porque nem todos eram pescadores, mas os que eram pescadores, ele diz o seguinte: vocês vão deixar de ser pescador de peixe e eu vou fazê-los pescadores de homens. Ou seja, eles vão ministrar a palavra, eles vão jogar a rede para as pessoas, eles vão levar os ensinamentos de Cristo. Então, eles eram os pecadores antigos, mas que agora, eles estavam trabalhando para o reino de Deus. Então, eles ministram agora as boas novas. Eles ensinam agora aquilo que é necessário para que nós nos convençamos do pecado, mudemos a nossa vida e tornemos para Deus, havendo conversão. Então, estes são os ministros. Olha que coisa interessante, porque ele não fala quem são. Pescadores. Quem são? Fulano, Beltrano, Ciclano? Amados, não importa. Paulo já dizia isso, Pedro já falava isso. Que diferença faz quem está lá? Quem está trabalhando no reino de Deus está trabalhando para Deus, para Jesus, em nome de Jesus. Então, um planta, outro rega. Mas quem faz crescer? Deus faz crescer através do Espírito. Então, em verdade, não é importante, essas pessoas não têm que aparecer. Porque João Batista já disse isso, importa é que ele cresça e que eu diminua. Exatamente porque o principal aqui é Jesus. Este é o personagem, este é o ator principal, este é o centro. Deus é importante, não quem está fazendo a obra. Então eu não tenho que seguir o fulano ou o beltrano, é isso que eu estou dizendo. Eu tenho que seguir a Deus, eu tenho que seguir a Jesus. Porque muitos vão atrás desta pessoa, daquela pessoa, e elas acabam se dando mal na vida, elas acabam caindo no abismo. Por quê? Porque elas não foram atrás de Jesus, elas foram atrás de uma pessoa, elas foram atrás de uma placa de igreja, elas foram atrás de uma mensagem que não é a mensagem de Deus. Então, o que é importante, o que é principal aqui? Jesus é o principal, Deus é o principal. Quem está trabalhando na obra é importante? É, eu não estou dizendo que não é importante. Você e eu, nós que trabalhamos na obra, somos importantes? Sim, nós somos, mas nós não somos o principal. Porque se eu ofuscar a Jesus, eu estou fazendo errado. Se eu ofuscar a Deus, eu estou fazendo errado. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é o principal. É para ele.
Eu não sou digna de desatar as correias dos seus calçados. É por isso que eles não são ditos quem é, porque principal é Jesus. Eles eram especialistas nisso. Eles eram pescadores, especialistas em lançar a rede, especialistas em fazer a distribuição dos peixes. Eles conhecem a palavra, eles conhecem a mensagem, eles conhecem os ensinamentos. Assim como se nós quisermos ser pescadores, nós temos que saber lançar a rede, nós temos que saber a mensagem, nós temos que saber a palavra, nós temos que saber os ensinamentos, não só de palavra, mas de fazer também. Porque um pescador não fala, um pescador pesca. O pescador não fala, o pescador pesca. Então não é só saber de falar, é saber de fazer. Olha que coisa interessante. Quando a rede chegava, diz a palavra que eles sentavam na areia, na praia, e faziam a separação. Por que você vai fazer isso sentado? Porque é um serviço demorado. Não é uma coisa rápida para fazer, é uma coisa que demanda tempo, que exige tempo. Mas principalmente é uma coisa que exige discernimento. Eu preciso saber reconhecer o peixe bom do peixe ruim. Porque ele pode parecer bom. Mas quantas vezes a gente já não olhou, comprou um peixe e quando foi abrir e você percebeu que o peixe estava todo estragado por dentro. Por fora estava maravilhoso, mas por dentro ele estava estragado. Então é preciso ter discernimento. É preciso ter conhecimento da mensagem, sabedoria, entendimento e discernimento. Na sequência, ele fala sobre uma outra parábola, né? Entendes essas parábolas? E é no 52. Por isso, todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, o que eu tenho aqui agora? Ele está comparando um pai de família, um escriba, inclusive os seus discípulos. Na cabeça de Jesus, estes três são a mesma pessoa. Um escriba, um pai de família e um discípulo. Por quê? Vamos ver essas características. Nós somos responsáveis, amados, pelas riquezas que existem na palavra, pelas riquezas dos ensinamentos. Vamos ver por que nós somos isso tudo? Escriba quem é? Ele fala escriba e a tradução, na verdade, é escriba, mas a palavra original é grama. Grama quer dizer escriba, mas nós temos na nossa língua uma outra palavra que vem dessa, que é gramática, ou seja, palavra. Tá? Então, o que acontece aqui é que quem é escriba? É aquele que fala sobre a palavra, que entende a palavra, que conhece a palavra. Antigamente, os escribas eram homens letrados, eram pessoas que tinham feito um curso durante a vida inteira. Eles eram professores da lei, eles eram professores da Torá, eles eram descendentes dos levitas, descendentes dos sacerdotes, porque eles conheciam a lei e eles aplicavam a lei. Eles liam a lei. Depois que o povo voltou da Babilônia, nem todos tinham uma Torá. Então, o que acontecia? Esses escribas, eles estavam diante do povo, eles liam a lei e explicavam a lei para o povo. Eles interpretavam a lei. Com o passar do tempo, estes escribas passaram a fazer interpretações especiais, pessoais da lei. E aí eles criavam tradições.
É por isso que Jesus falava dos fariseus, exatamente porque esses fariseus acabavam interpretando a lei de uma forma que só era boa para eles. Era uma tradição que eles criavam e que não refletia a lei de Deus, ou seja, o sentido da lei. Ora, quando Jesus fala sobre isso, ele está chamando os seus discípulos de escribas. Por que, Helene? Porque eles tinham condições agora de interpretar a lei segundo a interpretação de Jesus, que é a interpretação verdadeira. Então, ele estava chamando os discípulos para ensinar o que ele nos ensina, o que ele nos ensinou. Então, nós somos seus discípulos, que somos do seu reino. Nós somos chamados a ser os escribas, a serem aqueles que interpretam a lei, que explicam a lei, que ensinam a lei de Jesus, que é a verdadeira. Ora, Paulo já fala sobre isso. Ele diz assim a respeito destas pessoas. Primeiro, perdão, estou aqui errada. Primeiro, Coríntios 4:1. Diz assim: assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos seus mistérios. Significa dizer isso. Despensa é o lugar onde eu coloco comida, é o lugar onde eu coloco toda a provisão de um lugar, de uma casa. Se eu sou despenseiro, significa dizer que eu estou fornecendo comida, alimento. Ora, o que é o alimento? É o ensinamento de Cristo. Então, nós somos despenseiros dos seus mistérios. Nós ensinamos porque entendemos e compreendemos as mensagens, os mistérios de Cristo. E por que nós entendemos isso? Porque nós temos a sabedoria, o conhecimento, nós temos o entendimento e, principalmente, nós temos discernimento sobre as coisas de Cristo. E por que ele fala sobre pai de família? Porque pai de família é a autoridade da casa, é a cabeça da casa, era aquele que, naquela época, determinava as coisas dentro de uma casa. Ele tinha uma autoridade? Sim. Então, o que nós temos agora? Nós temos uma autoridade na pregação da palavra, uma autoridade no ensino da palavra, como escriba, como discípulo, como pai de família, como despenseiro, que vai servir um alimento que é um alimento necessário, fortalecedor, enriquecedor, que dá energia, que faz o crescimento das pessoas. Ele tinha autoridade, mas ele também provia, ele também dava alimentação adequada, justa, na hora certa. Então, nós somos chamados para sermos como pai de família, como chefe de família, pronto, aptos para suprir as necessidades da grande família de Deus. E aqui ele fala sobre o tesouro. E que tesouro ele está falando aqui? Ele está falando do conhecimento da lei do Evangelho. Agora, esse tesouro é outro tesouro. A gente já viu numa outra palavra esse tesouro. Este tesouro aqui, ele está falando de um tesouro de dentro do coração. Então, é um tesouro de conhecimento, é um tesouro de Evangelho, é um tesouro de ensinamento. Nós temos o conhecimento, o entendimento das coisas de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, do Evangelho, o exemplo de Jesus.
E é daqui que nós tiramos, portanto, todo esse ensinamento. De onde nós tiramos esse alimento? Nós tiramos do tesouro do nosso coração. A palavra de Deus está cheia de tesouros, está cheia de riquezas. Nós vamos discernir o que é necessário no momento em que é necessário para ensinarmos isso às pessoas. Importante é o que eu te diga, meu amado, que quanto mais nós espalhamos, quanto mais nós repartirmos a nossa riqueza, maior fica o tesouro. É uma coisa incrível. Quanto mais eu reparto, quanto mais eu divido, quanto mais eu espalho, maior é o tesouro que eu tenho. Maior o tesouro fica. E aí, eu vou fechar esta parábola, esse ensinamento, com Lucas 6,45. Olha o que Lucas 6,45 fala para nós. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, pois da abundância do coração fala a boca. Amém, amados. Bons estudos.